água é essencial à agricultura. As plantas têm de beber todos os dias, comentam os agricultores, cientes de que a água é um bem cada vez mais escasso. Neste programa, vamos conhecer diferentes abordagens que os empresários agrícolas estão a implementar para ultrapassar as crescentes dificuldades de obtenção deste precioso recurso. Começamos por conhecer a aquaponia, um sistema alimentar circular e sustentável através de um modelo desenvolvido por João Cotter. A aquaponia, no fundo, é uma simbiose de duas técnicas de produção alimentar, a aquacultura com a hidroponia, mas, no fundo, realçando o melhor de ambas. Nós estamos a juntar a produção de peixe, portanto, tanques de aquacultura, com o sistema hidropónico, que é plantas a produzir em água, portanto, as raízes estão na água. Os peixes fertilizam a água, as plantas retiram esse fertilizante e a água regressa limpa aos peixes. Produzimos de duas formas, sem desperdício de água, num circuito fechado, em que não temos que ter um input de nutrientes sintéticos. Então temos um tanque com peixes, que podem ser mais do que um tanque de peixe, dependendo do sistema. A água que vem do tanque dos peixes vem rica em nutrientes, em sólidos, e é filtrada por um filtro de sólidos, um filtro de tambor, aqui no nosso caso. Depois do filtro de tambor, a água separa os sólidos da água limpa, no fundo. Essa água limpa passa por um filtro biológico, que está a ser arejado. Do filtro do biológico vai a um depósito onde está a bomba de circulação. A bomba bombeia a água de volta para o tanque dos peixes ou então para esta cama onde estão as plantas e a torre vertical das plantas. Das plantas, a água passa pelas raízes, é filtrada pelas plantas e regressa onde está a bomba. Portanto, isto é um circuito, digamos, permanente e interminável, onde a água está sempre a ser reciclada e estão sempre a ser produzidos nutrientes que estão a alimentar as plantas. A utilização da água dos peixes na rega das plantas permite que haja uma reciclagem da água que, segundo os cálculos, pode representar uma poupança de 90% face à agricultura convencional. Este sistema permite a produção de grupos de alimentos diferentes, vegetais e peixes. Os peixes fornecem os nutrientes às plantas, as plantas consomem esses nutrientes e limpam a água, regressa aos peixes. Portanto, ao contrário da aquacultura, em circuito fechado, em que é necessário fazer uma diluição, porque os nutrientes vão acumulando ao longo do tempo e depois tornam-se tóxicos, aqui isso não existe. Aqui são as plantas que subtraem os nutrientes e mantêm o sistema em equilíbrio constante. E temos uma poupança de água que se calcula que seja superior a 90% face à agricultura convencional, porque é uma água que está sempre em circuito fechado. As espécies de peixes utilizados no sistema de aquaponia variam conforme a produção de vegetais que se pretende fazer. Os peixes que podem produzir em sistema de aquaponia vai depender do objetivo também relacionado com as plantas, não é? Se estivermos a falar em água doce, temos todo o tipo de plantas, ervas aromáticas e plantas, e em termos de peixe, estamos a falar, claro, de peixes de água doce, que podem variar em peixes de água fria, como por exemplo as trutas, salmão inclusive, até peixes de água um pouco mais tropical, que nos alarga muito o leque, quer em termos de produtividade dos próprios peixes, que crescem muito rápido, como também das plantas, do tipo de plantas que podemos produzir, das ervas aromáticas, aos frutos, morangos, tudo a esse nível. Depois temos a água salgada, que se tivermos a água salobra, podemos produzir, por exemplo, salicórnia, com robalos ou outras espécies que tolerem baixa salinidade, ou então podemos ir para a água do mar propriamente dita, aí estamos a falar já de macroalgas e espécies de peixes marinhos. Toda a infraestrutura do sistema de aquaponia pode ser facilmente gerido através de um computador ou mesmo do telemóvel. A partir de determinadas aplicações, nós conseguimos controlar tudo o que são os parâmetros do sistema, receber notificações e também podemos estar em casa e ter uma noção do que é que se passa, a receber alertas, qualquer tipo de intervenção urgente, inclusive, por exemplo, estimar quando é que vamos fazer a próxima colheita, por exemplo, através do digital.
A aquaponia é, acima de tudo, uma tecnologia que cria um sistema alimentar juntando duas técnicas: a hidroponia e a recirculação em aquacultura, o que torna o investimento um pouco mais avultado, rentável em larga escala. A nível de investimento, como estamos a produzir simultaneamente duas componentes, duas técnicas, a aquacultura, e aqui estamos a falar de uma aquacultura de alta tecnologia, portanto, sistemas de recirculação, é um investimento significativo por essa via. Depois temos a componente hidropónica, portanto, é um investimento ligeiramente superior àquilo que é normal quando falamos apenas de uma das técnicas, não é? Mas estamos a produzir dois tipos de produtos, no fundo, a vertente de animal, aquática, e a vertente vegetal. Portanto, aqui diria que é um investimento que carece ainda de grande escala, quando vamos a falar em nível nacional, para ser rentável. Ainda estamos a nível nacional a trabalhar ainda em escalas ainda muito reduzidas. Ainda não é competitivo à escala que está a ser feito, nomeadamente no nosso país, eu diria mesmo a nível europeu. Já há alguns projetos que apontam para umas dimensões maiores. Quando falamos em escalas tão pequenas, temos que não pensar na grande distribuição, não é? E temos que nos focar mais no consumidor local, na venda direta, nos restaurantes. Pronto. Isto até que tínhamos produção em grande escala e aí sim já se torna muito mais competitivo no mercado global. A aquaponia é um sistema alimentar que permitirá a produção de alimentos nos mais variados locais, porque não necessita de terrenos férteis e pode ser realizada em espaços fechados. Por isso, João Cotter defende que este sistema é bastante adequado para zonas urbanas, numa lógica de produção de proximidade, de modo a fornecer alimentos de qualidade e seguros para a população. No futuro, e que eu espero que não seja um futuro muito distante, vejo a aquaponia perfeitamente aplicável às cidades europeias e às cidades globais, digamos assim. É uma solução para países em vias de desenvolvimento. Já participei, inclusive, em vários projetos, desde as Caraíbas, por exemplo, onde a aquaponia contribui imenso para as populações locais, grupos de jovens empreendedores, em que se permite a determinadas ilhas terem resiliência a nível alimentar com um baixíssimo input de água e um baixíssimo input de recursos numa forma global. Isto feito a uma escala, utilizando a tecnologia e uma escala maior, podemos, não digo que substitua os outros métodos de produção, não é por essa via, mas é um complemento que vem trazer sustentabilidade e uma produção intensiva de alimentos, mas num intensivo aqui com uma conotação positiva, ao contrário da conotação que habitualmente é-lhe conferida. Rumamos um pouco mais para norte, onde no Instituto Politécnico de Leiria também se trabalha no potencial associado ao sistema de aquaponia. No laboratório temos 3 linhas, portanto a nossa opção foi permitir que possamos ter sistemas a funcionar em triplicado para fazermos a validação em termos de reprodutibilidade e que tem exatamente a mesma capacidade e os mesmos componentes e depois, consoante os projetos, normalmente ativamos 2, 1 ou em triplicado. Portanto, é esse o grande objetivo. A sua composição basicamente é comum a qualquer sistema. Aqui já estamos a falar numa escala mais próxima da real e não laboratorial. Temos os reservatórios de água residuais, no caso de termos peixe, temos os tanques dos peixes, portanto a aquacultura. Depois temos um filtro mecânico, basicamente o que faz é a separação dos sólidos de maior tamanho. Temos um sistema de nitrificação, um sistema biológico constituído por biobolas, onde se formam os biofilmes que vão converter matéria orgânica em matéria inorgânica, e depois temos a cama das plantas e uma SAMP, que é onde se faz um tanque de mistura, digamos assim, que todo este sistema funciona em recirculação e, de facto, assim minimizamos o consumo de água necessário para o sistema.
Em termos energéticos, os sistemas também são bastante sustentáveis. Claro que temos sempre ainda os custos associados à necessidade de arejamento. É o maior consumo destes sistemas, é a energia necessária para garantir o arejamento não só dos tanques, das biobolas, mas também das camas das plantas, porque em todas elas os sistemas funcionam com oxigênio. Eu penso que estes sistemas terão um grande potencial, mas ainda estão numa fase muito inicial, muito embrionária e necessitam, de facto, ter provas dadas e dependem do financiamento estatal para determinados projetos ou permitir financiamento a pequenos interessados para desenvolver, porque de facto nós ainda não temos dados muito concretos para fazer estudos de viabilidade económica para os empresários. Isso é muito importante para de facto terem noção se é lucrativo ou não, não é? E portanto eu acho que falta dar esse salto, vai depender muito do financiamento e da política, digamos assim, estatal para esta vertente. As papaias são um fruto tropical, mas com forte presença nas prateleiras dos supermercados nacionais. O Instituto Politécnico de Leiria está a utilizar o sistema de aquaponia para plantar papaias de forma sustentável. Temos atualmente a decorrer um projeto sobre papaieiras, em que se pretende avaliar o crescimento das plantas dentro destas condições que não são, obviamente, as ideais, tendo em conta que as papaieiras são tropicais e, portanto, aquilo que se pretende analisar são as características de crescimento, depois têm que ser comparadas, nomeadamente entre as duas linhas que temos aqui. Este projeto das papaieiras ainda está em curso, pelo que em termos de resultados ainda não os temos, obviamente. Para além disso, temos também aqui outras plantas que são necessárias para consumo, digamos assim, dos nutrientes que temos em excesso, provenientes, portanto, de todo o processo. Nomeadamente, neste momento temos pimentos, temos também piripiris, temos hortelãs, temos rúculas. É possível aqui ter uma panóplia de diferentes tipos de plantas, desde mais pequenas, obviamente, a intermédias, em termos de porte, assim como árvores. Desde que haja abundância de nutrientes provenientes de todo o processo, é possível, obviamente, desde que sejam sempre verificados, monitorizados esses parâmetros e que são feitos com sondas paramétricas, que depois semanalmente são avaliados em laboratório. É óbvio, é possível termos aqui, então, vários tipos de espécies. Regressamos à região do Oeste, onde as condições edafoclimáticas são excelentes para a produção de hortícolas, mas onde a falta de água é um problema crescente. Na zona de Torres Vedras, fomos conhecer um empresário agrícola que desenvolveu um inovador sistema de irrigação autónomo a partir do aproveitamento das águas pluviais. A zona onde nós estamos, a zona de Torres Vedras, a zona oeste, tem as estufas as primeiras estufas vieram para aqui há 40 e tal anos, portanto, e eram estufas muito pequenas, rudimentares, que utilizavam água de poços, posterior de furos, e, em alguns casos, os furos são de má qualidade. Portanto, além da quantidade, são de má qualidade. Ao longo do tempo, as explorações foram crescendo, foram aumentando as dimensões, portanto, e esses poços e esses furos não foram capazes de colmatar as necessidades. O que é que nós fomos fazendo ao longo da nossa história, que a empresa já tem cerca de 30 anos? Fomos fazendo charcas no sentido de podermos aproveitar a água durante o inverno e poder utilizá-la durante o verão. Isso é um problema para esta zona, que isto é uma zona de minifúndio, é uma zona muito difícil de arranjar terrenos para a construção das estufas, das explorações, e há como efetivamente fazer uma charca, há uma área de terreno que é perdida, digamos assim, ou não produtiva, apesar de contribuir muito para a produção, que é perdida. Portanto, numa zona de minifúndio, isto é uma dificuldade, mas uma grande necessidade. Portanto, nós fomos desenvolvendo,
Fizemos um projeto em 2018, fizemos uma área considerável também de estufa, em que o modelo quisemos fazê-lo de forma a sermos autossuficientes do ponto de vista hídrico, portanto não utilizar sequer água de poços nem furos, ser só especificamente água da chuva. Fizemos-lo e 5 anos depois chegámos à conclusão que foi um projeto bem sucedido. A exemplo, o ano 2022 foi um ano extremamente seco, um ano considerado de seca, portanto, e nós ficamos tranquilos com a água. E este projeto vem nesse seguimento e vem com essa perspectiva. Voltamos a fazer uma charca com esta dimensão, para recolher as águas da chuva para depois podermos utilizar. Portanto, foi construída este ano, com a água que já choveu este ano, está na sua capacidade máxima, neste momento já estamos a perder água. Além da água da chuva, aproveitamos também a água das drenagens. Nós trabalhamos em cultura hidropónica, portanto, exige drenagem, a água da drenagem vem para outro recipiente, que não é misturada com a água de origem, depois é esterilizada. Nós temos 5 máquinas de ozono, uma em cada exploração, que esteriliza a água para não haver problemas de contágio de algumas doenças, algumas enfermidades. Portanto, esteriliza a água e essa água volta também ao circuito. Portanto, é muito importante, são milhões de litros de água que se poupam. Do ponto de vista financeiro também é importante, porque a água da drenagem são água e adubos, portanto, água e nutrientes. Reaproveitamos esses nutrientes e resolvemos um problema também ambiental. Portanto, esta água não podia correr para as linhas de água, portanto, nós reutilizamos. Para isso, é muito importante a água de origem ser da chuva, ser água de muito boa qualidade. Se tivesse água de origem, uma água de furo de má qualidade, muito sódio, muito bicarbonato ou outro elemento que não fosse consumido pelas plantas, portanto eu ia ter uma grande concentração desse mineral na água da drenagem, que ia ser inviável poder fazer a mistura. O aproveitamento da água da chuva permite irrigar toda a produção. Mas para que isso seja possível, é necessário jogar com as forças da natureza. A gravidade é o mais importante neste sistema, em que se prepara todo o terreno para garantir que a água da chuva que cai sobre as estufas seja encaminhada para a charca. Quando decidimos fazer esta exploração, temos que pensar logo desde a origem. Vamos trabalhar a terra, portanto a terra tem que ficar logo com pendente para conduzir a água para onde nós queremos. Quer a água da chuva, quer a água da drenagem. Portanto, como nós sabemos, ela funciona por gravidade e corre sempre para a zona mais baixa. Portanto, a charca tem que ser instalada na zona baixa e a terra tem que ser nivelada. Esta foi trabalhada por laser, com uma pendente de 2% para a direita e 2% para baixo. Para que para a direita? Porque se eu tivesse a terra direita, 0, portanto ela não corria no sentido da linha para fazer a recolha. Tendo uma inclinação para a direita e para a parte final, a água que vem no caleiro vai cair naquela tubagem bem direto à estufa. Algumas delas têm a descarga no interior, porque temos que fazer os cálculos das quantidades de água, portanto tem recolhas também no interior que vêm cair na própria charca. E das drenagens, como tem inclinação para o lado direito, portanto há um tubo que faz a recolha e vem passar por este tubo e vem cair aqui nesta chácara, tudo por gravidade. Portanto aqui não há consumo de energia para trazer a água até aqui, só que precisamos de energia para pegar nela e voltar a injetar, quer na rega, quer da drenagem no cabeçal de rega. Descemos agora até ao Algarve, onde Miguel Salazar viu nas características únicas da Ria Formosa uma oportunidade para desenvolver um projeto diferenciador. Hoje recorre à água salinizada para produzir uma planta marinha, a salicórnia. Esta ideia tem o seu origem há aproximadamente 10 anos atrás, quando trabalhamos num projeto de investigação em Castromarim. Lá o objetivo era produzir salicórnia e sarcocórnia como um complemento à atividade das salinas. Quando o projeto concluiu, depois de 4 anos, nós ficamos com vontade de fazer mais qualquer coisa. Por um lado, porque a nossa formação é agronomia. E quando eu estudei agronomia, disseram-me que havia 2 coisas que eram muito mais para as plantas.
o sal e as flutuações de umidade. E então uma pessoa chega a um sapal e aquilo é a loucura, não é? Porque não vai ter nada certo. Por outro lado, tivemos a trabalhar com a salicórnia que estávamos a produzir e a entregar a diferentes restaurantes. E o retorno que estávamos a ter era muito positivo, no sentido em que esta salicórnia era de uma qualidade mais elevada em relação àquilo que estavam habituados a consumir. De aí que continuamos a evoluir na produção. A nossa ideia inicial era produzir num sapal, o nosso sonho seria produzir dentro da Ria Formosa, mas isso é impossível por vários motivos, né? O primeiro é que a Ria Formosa é uma paragem natural e o segundo é que provavelmente a melhor salicórnia do mundo está na Ria Formosa, mas está só durante 3 semanas, no seu óptimo de consumo. E então nós o que estamos a fazer numas estufas e com um sistema hidropónico é recriar as melhores condições de cultivo de salicórnia durante a maior parte do ano que a gente conseguir. A salicórnia, se quiser a forma mais comercial de dizer o que é um vegetal marinho. Portanto, não é uma alga, é uma planta vascular, mas precisa do sal para se desenvolver. Se não tiver sal, não se desenvolve. O seu local de estabelecimento natural são os sapais e aparece em primeira linha d'água. É uma planta que precisa de um regime de umidade muito particular. Gastronomicamente, tem sido uma utilização histórica. A AgroOn produz salicórnia em circuito controlado, recriando todo o ambiente necessário ao seu desenvolvimento. A salicórnia é uma planta que tem um ciclo anual, portanto, todos os anos tem que ser colhida e semeada. Na natureza, o ciclo vai aproximadamente desde dezembro até abril. Nós aqui conseguimos prolongar o ciclo de cultivo durante todo o ano. Para isso, o que precisamos de fazer é adaptar a temperatura e adaptar o fotoperíodo. A salicórnia recebe um estímulo para começar a florescer quando existe uma diminuição das horas de luz do dia. E quando a planta começa a florescer, perde a sua qualidade, a qualidade que nós queremos para os nossos clientes. E então uma das estratégias que temos é prolongar o fotoperíodo. O nosso sistema é único para a produção de salicórnia, é um sistema hidropónico com recirculação completa. Portanto, nós aproveitamos o 100% da água. Está continuamente a recircular, a ser depurada para voltar a ser utilizada nas nossas plantas. As plantas podem ter vários cortes porque continuam a crescer e a colheita é feita essencialmente à mão. A salicórnia é hoje um produto muito procurado pelos chefes de cozinha. Nós atualmente estamos a produzir uma quantidade anual por volta das 30 toneladas de salicórnia. Para outros produtos pode não ser muita coisa, mas para a salicórnia é uma quantidade razoável. O nosso principal destino é Portugal e, nomeadamente, a restauração. Também temos uma parceria muito importante com a empresa Vitacres, com a qual existe uma salada pronta a consumo, chama-se Salada Formosa, com salicórnia da Ria. Temos também distribuição na macro, isto dentro de Portugal. Atualmente estamos a fazer também exportação para países que têm mais aptidão ou mais gosto pelo consumo de salicórnia do que Portugal. Embora Portugal está a crescer muito, que é a França, a Holanda e ultimamente também trabalhamos com a Itália, com Bélgica, estamos em vários países. Os chefes de cozinha apreciam cada vez mais a salicórnia e têm sido os grandes impulsionadores da utilização desta planta marinha na gastronomia. Leonel Pereira, chefe do restaurante Check-in, em Faro, utiliza esta planta marinha em pratos de peixe e marisco e participa em inúmeros projetos de investigação para valorizar os produtos regionais e inovadores. A salicórnia, bem, já vai sendo conhecido, para nós principalmente, fomos um pouco pioneiros neste projeto junto com a Ria Fresh,
já é bastante conhecido e já o conhecemos de todas as maneiras, só que é realmente um legume, na verdade, que o mar nos dá, não é? De uma forma natural, porque é preciso olharmos para a salicórnia, quando estamos a falar de um produto desta natureza, com esta dimensão, a espessura, a crocância, o elemento verde. Uma coisa importantíssima que chegámos aqui à conclusão, e quando terminámos este projeto, tivemos o cuidado no manual que finalizámos o projeto, deixar lá bem claro qualquer legume verde, ou seja, rico em clorofila, quando atinge temperaturas acima da desnaturação da proteína, a partir dos 60, 70 graus, eles ficam escuros, ficam castanhos, até porque estes elementos têm sempre muito ferro, iodo e outras coisas. E ficam escuros, alguns pretos, outros castanhos, outros vermelhos, depende do ferro que têm e do outro metal que tenham. A salicórnia consegue aguentar temperaturas acima dos 150 graus, ou seja, durante alguns minutos. Isto aqui é um caminho que se abre, ou seja, consigo no risoto, imagina um risoto, a cozinhar um risoto, está a ferver, está ali entre 130 e 140 graus, consigo finalizar esse risoto, ou seja, com a redução do sal e finalizar com salicórnias para complementar esse sal que falta lá, mas para introduzir um elemento verde, uma crocância e que ele se mantenha verde até chegar à sala. Ou seja, é um dos elementos fantásticos da salicórnia, além de todos os outros. A salicórnia é ideal para pratos de peixe e marisco. Vamos então saber o que o chefe preparou com este saboroso ingrediente. Este é um bacalhau, meia cura, cozinhado a baixa temperatura. Aqui está aquilo que eu estava a falar há pouco, o respeito pelas baixas temperaturas, para não prejudicar o produto, com um xarém do mar, onde já foi enriquecido com uma parte da clorofila extraída da salicórnia, um alho confitado e um courgette e basicamente é isso. O outro prato é a corvina americana, como falei desse projeto de subespécies invasoras, onde usamos um esparregado do mar, novamente tem a salicórnia, o sal vem através da salicórnia, a cor também, mas vem uma parte das microalgas, como falámos. É um prato que representa aqui 3 projetos de investigação, ok? As espécies invasoras, o projeto das halófitas e o projeto sobre as microalgas. Portanto, este é um prato que queremos, num todo, representar 3 projetos. A crescente dificuldade no acesso à água, um elemento vital para a produção de alimentos, reforça a necessidade de novas abordagens e a busca por novas soluções. Desenvolver sistemas super eficientes, como a aquaponia, produzir plantas com a água do mar, como a salicórnia, ou captar a água da chuva para irrigação das estufas, são caminhos que já hoje estão a ser percorridos e que refletem o espírito empreendedor dos agricultores e a extraordinária resiliência do setor agrícola nacional.